Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder estarmos juntos, mais uma vez, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também por estes momentos que iremos juntos estudar a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Sônia Rocha, que está parabenizando a amiga Lília Santana, completou mais um ano de vida. Genésio Mioto, parabenizando a neta Isabela, está aniversariando. Eduardo está agradecido porque está completando mais um ano de casamento, são 4 anos, que Deus abençoe a união. Lourisval, ele pede orações em seu favor. Sandra Ducati está agradecida pelo livramento que Deus deu ao filho dela, o Fernando. Ele sofreu um acidente com o carro, mas não sofreu nenhum arranhão. Louvado seja Deus. Também mandamos um alô especial para a Abádia Ferraz, para o Alceu Florentino, para a Flávia Gomes, para a Ilza Cobor. Também um alô especial para Nancy Mota, Maria Márcia e Euricles, para o Adão Santos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida que estás nos concedendo, pelo início dessa semana de estudo. Queremos agradecer por todos aqueles que estudam conosco a Bíblia cada dia, pedir as bênçãos, pedir também proteção, livramentos, pedir que Tu concedas bênçãos nos pedidos que são apresentados, que cada um sinta a Tua presença, o Teu poder em sua vida. Queres abençoar Lília Santana, que completou mais um ano de vida, abençoes também Isabela, que está aniversariando. Queres abençoar Eduardo e a esposa, completaram mais um ano de casamento. Também abençoes o Lourisval e aceite o agradecimento da Sandra Ducati pelo livramento que Tu destes ao filho dela, ao Fernando, e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes a cada um conforme a Tua santa vontade. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos ainda mais 2 semanas estudando o livro de Êxodo, a nossa série que fizemos aí nas últimas semanas. E aqui neste livro nós tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas, especialmente o relacionamento de Moisés com Deus. Moisés, ele se tornou tão íntimo de Deus que Moisés pediu para ver a face de Deus. Moisés disse: peço que me mostres a Tua glória. Êxodo 34, versos 6 e 7. Aí diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Aqui nós vemos que Deus nunca foi visto por nenhum ser humano. Mas Moisés falava com ele face a face, como falamos com um amigo. Só que Moisés não via a face de Deus, porque Deus disse: se ninguém continuará vivo se ver a minha face. Por quê? Porque Deus é poder, Deus é glória, Deus, ele, se aparecer para alguém em toda a sua glória, o ser humano cai morto. Então Deus disse: olha, eu vou passar por trás de você, entra na fenda daquela rocha e eu vou mostrar toda a minha bondade, mostrar toda a minha misericórdia, fidelidade. E foi isso que Moisés então sentiu quando Deus passou por trás dele naquela fenda. Nós, como cristãos, precisamos crescer em nossa caminhada com Deus, porque se nós não crescermos, nós estaremos mortos. O apóstolo Pedro, ele disse que deveremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a crescer. Infelizmente, algumas pessoas que nos acompanham no canal Hora Tranquila pedem orações porque estão fracos na fé, estão desanimados, e isso não é bom. Não é bom por quê? Porque quando nós estamos fracos na fé, desanimados, nós nos afastamos de Deus. Então nós precisamos desejar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nós fazemos isso? Nos relacionando com Ele.
é estudando a Bíblia, não apenas ouvindo os comentários aqui no canal Hora Tranquila ou outros canais que vocês ouvem mensagens, mas é lendo a Bíblia. Ah, mas eu não sei por onde começar. Comece pelos Salmos, comece pelo Evangelho de Marcos, de Lucas ou Mateus, escolha um livro da Bíblia e comece a ler aquele livro que você escolheu, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou mesmo Salmos, e você vai ver que você vai começar a ter gosto em ler a Bíblia. E o dia que você não ler, você vai sentir falta. Então a Bíblia, ela precisa ser o nosso livro de cabeceira, porque muitas pessoas têm o hábito de, quando vão se deitar, tem ali aquele criado mudo ao lado da cama, tem uma lâmpada, e então se deitam e vão ler algum livro, e nós precisamos então ler a Bíblia. Outro detalhe, irmãos, que nós precisamos fazer é deixar de ficar horas e horas no telefone celular, nas redes sociais, na televisão. Nós precisamos cortar esse mau hábito. É isso que nos esfria na nossa fé. Ficamos enchendo a nossa mente de coisas inúteis e depois não temos vontade de ler a Bíblia. E Satanás, ele é mestre nisso, nos distrair, para nós não termos tempo. E aí, quando vamos começar a ler a Bíblia, a gente começa a dormir, dá sono, não é verdade? Então, comece a lutar com você mesmo. Eu preciso ler a Bíblia. Comece a ler um capítulo, ou um versículo, ou 2 versículos, não importa. Leia, comece a ler e comece a se relacionar com Deus. Este é o relacionamento com Deus. E é isso que é o preparo para nós sermos salvos quando Jesus voltar, nos encontrarmos com Ele. Esse é o preparo, é o relacionamento. Se nós gastássemos tempo contemplando o Senhor Jesus na Bíblia, especialmente ali nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se nós gastássemos tempo ali, nós iríamos nos tornar semelhantes a Jesus, porque nós somos transformados àquilo que nós contemplamos. Se nós ficamos vendo coisas inúteis nas redes sociais, nós vamos nos assemelhar àquilo. Se nós ficamos vendo novelas, nós vamos nos assemelhar àquilo. Então, o que nós contemplamos é que nós vamos ser transformados. Comecemos a contemplar Jesus. Vamos fazer como Moisés. Deus, ele tinha lá no arraial do povo de Israel a tenda do encontro. A tenda do encontro não era o tabernáculo que foi construído depois. Aqui em Êxodo 34, versos 7 a 11, Êxodo 34, versos 7 a 11, nos diz assim a Bíblia: cubro de amor 1000 gerações. É o Salmo 33 que eu vou ler, desculpem. Salmos 33, versos 7 a 11. Nos diz assim a palavra de Deus: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, do acampamento, e a chamava de tenda da reunião ou do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda, a tenda do encontro. Então essa tenda do encontro era montada fora do arraial. E Moisés, então, quando queria falar com Deus, ele se dirigia a essa tenda. E quando ele entrava na tenda, uma nuvem descia sobre a tenda. E ali então o Senhor falava com Moisés. E o povo de Israel, cada um permanecia à porta de sua tenda, olhando quando Moisés ia entrar na tenda do encontro, e ali Moisés permanecia e o povo ficava ali esperando. E Moisés então, quando saía da tenda do encontro, ele levava sempre com ele o auxiliar dele, que era o Josué, que depois Josué assumiu o comando do povo de Israel quando Moisés descansou. Então aqui nós vemos
que Deus se relacionava, falava com Moisés face a face. Por quê? Porque Moisés buscava a face de Deus, a presença de Deus. Temos nós, irmãos, buscado a presença de Deus em nossa vida? Temos nós dedicado tempo para ter comunhão com Deus cada dia? Não importa qual seja o horário, se seja quando você se levanta, se seja ao meio-dia, se seja tarde ou à noite, não importa. Tenha um horário para você se encontrar com Deus. Se puder ser sempre no mesmo local, melhor ainda. Quem sabe você tem o hábito de levantar mais cedo e então pegar a Bíblia, ler, orar e sempre no mesmo lugar, naquele mesmo horário. Isso fortalece a nossa fé. E é isso que Moisés fazia. Então aqui nós encontramos que Moisés, ele procurava estar na presença de Deus. E tem um detalhe, se você talvez não sabia, mas a Bíblia, os livros de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, e depois Gênesis, foram escritos por Moisés quando ele estava lá no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do sogro dele, de Jetro. Ali, através desse relacionamento que Moisés tinha com Deus, Deus já usou para que Moisés escrevesse os livros de Jó e Gênesis. Foram os dois primeiros livros. Então vejam que Moisés, ele já tinha comunhão com Deus, antes mesmo de ser chamado lá junto àquela sarça que se ardia, né? Que se queimava, mas não se consumia. Deus, então, depois de que Moisés escreveu esses dois livros, Jó e Gênesis, Deus, então, chama Moisés para esse trabalho que era libertar o povo lá do Egito e depois conduzi-lo até Canaã. Nós aprendemos, então, que se nós quisermos nos relacionar com Deus, nós precisamos ter tempo para falar com Ele, para ler, para ouvir a voz de Deus através da palavra. Uma pessoa me perguntou há um tempo desse atrás, mas como é que Deus vai falar comigo? Deus tem várias maneiras de falar, e uma das maneiras é a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus falando conosco, e nós falamos com Deus através da oração. Este é o relacionamento que nós fazemos. E então, nós precisamos, irmãos, continuar estudando este livro de Êxodo, aprender com Moisés, porque a história de vida de Moisés nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Moisés, ele foi criado a partir dos 12 anos de idade lá no palácio do Egito, lá. Ele estava sendo preparado para ser um faraó, mas depois que aconteceu aquele episódio dele tirar a vida de um egípcio e teve que fugir, ele então teve um encontro com Deus. E essa história nos motiva, essa história ela nos mostra como é que nós precisamos fazer para nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos também refletir sobre alguns momentos especiais da nossa própria vida, da nossa própria caminhada com Deus. E quando nós podemos então reconhecer que Deus estava trabalhando poderosamente em nossa vida. Não vamos apenas ficar lendo histórias de personagens bíblicos, mas a nossa própria história. Como é que Deus nos vê? Será que Ele tem prazer que nós falemos com Ele só de vez em quando, uma vez na semana, duas? Ou será que Deus gostaria que nós falássemos com Ele cada dia, cada momento? Reflitamos como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência a este penúltimo estudo sobre o livro de Êxodo. E queremos lembrar a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.